Eu trago tudo para você agora. Eu já começo mostrando uma imagem de uma câmera de segurança. Atenção, nós tivemos um acidente envolvendo um ônibus do transporte público urbano hoje, de manhã. Um ônibus e uma picape. E olha a imagem da câmera de segurança, ó. Rapaz, 9 e 7 da manhã. Volta a imagem, você que está chegando, Balanço Geral ao vivo. Acidente que foi registrado envolvendo um ônibus do transporte público e também uma picape. Olha o momento da colisão. Momento da pancada. Inclusive dá para perceber os vidros, né, sendo quebrados, destruídos logo depois desse impacto. Vamos entender toda essa dinâmica? Nosso repórter Lucas de Carvalho está comigo e ele está no local para trazer as informações em relação a este acidente. Detalhe, um local onde infelizmente é comum a gente ver, acompanhar pessoas desrespeitando a sinalização, motoristas desrespeitando a sinalização. Lucas, bem-vindo, bom dia para você. Rafa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, sua fala foi extremamente pontual, Rafa. O maior problema aqui é realmente o desrespeito à sinalização. Ralf está comigo hoje, vou pedir para ele mostrar ali o sinal no momento, sinal verde, então os carros andando normalmente aqui pela Afonso Pena, cruzamento com a Iguaçu. Ele já mostrou aí para você, sinal amarelou, fechou, sinal vermelho. No momento não tem nenhum carro para a gente poder demonstrar aqui, mas a gente percebe que o sinal abriu do outro lado, esse Jeep já vem, logo depois dele um Uninho, um Citroën ali, todos eles seguindo esse fluxo. E eu digo, Rafa, que se esse fluxo tivesse funcionado da maneira como deveria, hoje de manhã a gente não teria que dar essa notícia aqui. Mas o fato é que o que acontece? O circuito é muito claro, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, porque é o seguinte, o ônibus do transporte público ele vinha ali da Iguaçu, da mesma forma como esse ônibus que acabou de passar agora, esperou o sinal abrir, inclusive no circuito de segurança que a gente mostra aí na tela do Balanço Geral. A gente consegue perceber claramente que o sinal estava fechado, abriu para ele, logo neste momento ele vai, avança com o ônibus sem problema algum, normalmente, como qualquer motorista faria, e daqui da Afonso Pena passa o outro veículo, né? Essa picape branca acaba avançando o sinal, até mesmo a uma velocidade acima do que a gente imagina que seria permitida. A gente vê que ele está bem rápido naquele momento, que é o momento, inclusive, que a pancada acontece justamente aqui no cruzamento, frente a esse comércio que fica aqui. Vou aproveitar para ver, acho que o sinal está fechado nesse momento. Aqui no chão, o Ralf vai mostrar, me ajudar a mostrar, a gente consegue ver aqui, inclusive, alguns resquícios ainda de uma espécie de cola que foi despejada dessa picape que se envolveu nesse acidente. Inclusive, Rafa, você comentou dos vidros, eu há pouquíssimos minutos atrás defendi essa mesma ideia de que os vidros do ônibus e também da caminhonete teriam estourado, mas na verdade o que a gente vê não é o vidro estilhaçando, mas sim uns tanques desse líquido, né, semelhante a uma cola se rompendo, estourando no momento da pancada. Esse líquido vazou, a gente consegue ver vários estilhaços de vidro que são da picape também, mas o vidro do caminhão, a gente fez inclusive algumas imagens, o Ralf prestou bastante atenção nesse detalhe e viu que os vidros do caminhão, o para-brisa do ônibus, na verdade, peço perdão, estavam intactos, né? Teve algumas trincas, mas não chegou a estourar. Já o vidro da picape teve sim algumas quebras, a gente vê esses pequenos estilhaços aqui, mas aquela onda que a gente vê realmente mais clara ali passando em frente ao ônibus no momento da pancada são esse líquido, né, na verdade, que se assemelha a uma cola, já que essa picape faz serviços de cola, né, na verdade, de outdoors, aqueles anúncios que são colocados para que as pessoas vejam nas ruas. Então, eles inclusive estavam indo para um serviço, parece que em Araguari, eu tive a oportunidade de conversar tanto com o motorista do caminhão quanto com alguns deles que estavam aqui nesse carro também. Eles inclusive defendem a ideia de que o sinal estava fechado ou que estava distraído, não conseguiram ver naquele momento e acabaram então se envolvendo nesse acidente. Já o motorista, né, conseguiu ver claramente que o sinal estava aberto, também defendeu esse ponto, fez o chamamento da Polícia Militar, acho que eles registraram um boletim de ocorrência pelo telefone celular, não chegaram a vir aqui a Polícia Militar, é um procedimento padrão, já que não houve nenhuma vítima, nenhum ferido. O motorista da picape teve apenas um corte aqui na região do início do nariz, né, próximo aos olhos, e o motorista apenas uma pancada no peito, mas nem chegou a causar ali nenhum hematoma. O motorista, eu também conversei com ele mais cedo, o motorista do ônibus, ele contou que não estava sendo um dia muito legal para ele, porque ele também é piloto de moto, vinha de manhã e acabou se enroscando
com uma fiação de telefonia que estava caída, acabou caindo da moto, machucou o pescoço, machucou as mãos. Então hoje está sendo um dia um pouco complicado para ele, mesmo assim com um humor muito agradável. Ele nos atendeu, conversou com a gente, só preferiu não gravar a entrevista para não expor muito também a empresa de transporte público e ele que também já estava mais cansado de todo esse dia. Mas fato é, né, Rafa, que a gente está falando de mais um problema de pessoas que furam a sinalização, furam o sinal e causam acidentes como esse. O fluxo de veículos aqui nesse cruzamento da Iguaçu com a Afonso Pena é muito alto e a gente vê que se não respeitar a sinalização realmente não tem como. E esse desrespeito aqui é tão comum que quando eu e o Ralf estávamos voltando, depois que a gente fez essas imagens que você está assistindo aí do Balanço Geral, eu e ele quase fomos atropelados por uma outra moto que também furou o sinal vermelho e passou quase causando um outro acidente, isso em menos de 2 horas que a gente estava aqui. Inclusive os proprietários de comércios próximos e até mesmo os moradores aqui da região comentam que é muito frequente acidentes, inclusive nesse cruzamento e sempre pelo mesmo motivo. O avanço do sinal, o desrespeito à sinalização e a pressa, né, Rafa, que muitas vezes a gente vê, que era o caso, por exemplo, que a gente comentou aqui, o rapaz indo lá para Araguari com bastante pressa, ou não viu, ou preferiu realmente não acatar ali ao sinal vermelho e acabou causando acidente. E outra coisa, os destroços, né, além da caminhonete, do ônibus que também foram atingidos, tem outros prejuízos que acabam sendo trazidos aqui para a região. Por exemplo, essa placa de proibido estacionar, que também foi derrubada na pancada e pelo que os moradores da região contam, está longe de ser a primeira vez que essa placa é derrubada e reerguida aqui na região. E aí eu pergunto, né, Rafa, será que tem alguma solução para isso? Será que o caminho é colocar uma lombada, colocar um quebra-mola aqui na região, já que só o sinal não está bastando? Ou realmente o caminho é mais educativo, né? Deixar com que, de fato, as pessoas entendam a necessidade de respeitar a sinalização, porque pelo visto, pelo menos aqui na região do Moarama, onde a gente está, isso não está sendo uma necessidade tão compreendida, não é? Agora, o que deixa todo mundo indignado, até porque assim, se a gente for começar a colocar lombada na cidade, não vão ter lombada para tudo quanto é lado, para tentar reduzir a velocidade dos motoristas, e os motoristas precisam andar com mais atenção na nossa cidade. Claramente, de acordo com as informações que foram repassadas, nós estamos falando de um veículo utilizado para o trabalho, que desrespeitou a sinalização e acabou acertando este ônibus. Detalhe, ele estava em alta velocidade, o ônibus anda numa velocidade menor quando ocorre a colisão e o ônibus estava numa velocidade menor porque tinha acabado de arrancar também. E perceba pela forma, né, com que aconteceu o acidente. O acidente foi uma colisão ali na frente do ônibus por causa deste veículo que estava tentando fazer a travessia numa velocidade acima aí do permitido na via e principalmente com o semáforo que estava fechado. Mesmo com os argumentos, não, o semáforo estava assim, estava no amarelo. Amarelo não é sinal de passar. Amarelo é sinal de atenção. Não é sinal de passar. Atenção, meu amigo motorista, por favor, ali o local tem a sinalização, o semáforo funciona adequadamente. Nós estamos falando de uma área do bairro Moarama que há pouco tempo passou por algumas mudanças, porque nós temos ali aquela trincheira nova que foi colocada, que dá acesso à região do Grande Amarileusa. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito. Nós tivemos algumas mudanças que acabaram impactando na sinalização, até mudanças de via, mas o local está lá com o semáforo, está lá sinalizado. O que falta mesmo é o respeito por parte dos motoristas, a consciência por parte dos motoristas. E nós estamos falando de um motorista de ônibus que não está num dia bom, como explicou muito bem o Lucas, e que passou por mais esse transtorno aí. Ainda bem que emocionalmente ele estava bem, apesar de tudo, né? Emocionalmente ele estava bem e ninguém se machucou. Isso é mais importante, ninguém se machucou. E realmente, né, quando a gente percebe pela pancada, acha que é vidro, mas é um líquido que sai desta picape e esse líquido é aquela cola que é utilizada para a cola da publicidade, né, das propagandas que existem aqui na nossa cidade, em diversos pontos, não só na nossa cidade, mas também na nossa região. Falo região porque, de acordo com o que eles contaram, eles estavam em deslocamento para a cidade de Araguari. Mas por que não respeita a sinalização? Olha o tamanho do prejuízo, a dor de cabeça para todo mundo, dor de cabeça também para quem estava dentro do ônibus e precisou, evidentemente, descer. E que bom que não se machucaram, que poderia ser uma situação mais delicada, mais grave, porque no ônibus, rapaz, qual que é a segurança que você tem, hein? Se segurar, só se segurar. E perceba na imagem que a gente vê do acidente que o ônibus estava cheio, lotado, inclusive com muitas pessoas que estavam em pé, quando o acidente aconteceu, bem próximo ali ao terminal do bairro Umuarama. Cuidado, motorista. Obrigado aí os moradores da região, comerciantes que compartilharam essas imagens de câmeras de segurança e estão
dizendo claramente para toda a nossa sociedade que, infelizmente, esse tipo de ocorrência está demais, ocorre muito ali por falta de respeito dos motoristas, lamentavelmente.